Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes na sala e todos aqueles que nos acompanham à distância. E inicio hoje a minha intervenção partilhando com os abrantinos a notícia de um jovem da nossa comunidade com percurso e exemplo de vida singular, um caso a somar a outros que, quase exclusivamente na área desportiva, têm vindo a ser aqui assinalados e que muito nos honram. Trata-se de Miguel Duque, de 26 anos, natural de Abrantes, o qual, após terminar a formação nos pupilos do Exército e licenciar-se em Psicologia no Reino Unido, está atualmente a frequentar um mestrado em Inovação Social na Universidade de Cambridge. Apesar de jovem, este nosso conterrâneo já realizou várias atividades humanitárias além fronteiras, tendo vivido junto de comunidades imigrantes a trabalhar na Vindima, em Logronho, no norte de Espanha, cujas condições de vida estavam, como afirmou, ao nível da escravatura, e sido voluntário no apoio a crianças deslocadas e sem abrigo em Kampala, no Uganda, vítimas de doenças, violência, consumo de drogas e tráfico humano. Ficamos na expectativa de que o jovem Miguel Duque, quando vier a Abrantes, possa partilhar com a nossa comunidade o seu trabalho inspirador e as suas extraordinárias experiências de vida. Depois deste exemplo extraordinário, volto ao tema que lhe é tão caro e ao qual tem feito abundantes referências, pelo menos desde dezembro de 2020. Refiro-me, obviamente, à candidatura imaginária do Rio Tejo a Património Unesco da Humanidade. Ainda não tinha respondido ao desafio que fez em recente reunião de Câmara, por óbvia limitação de tempo imposta pelo regimento, mas quero agradecer-lhe a confiança que deposita na competência e na capacidade do movimento Alternativa Com para concretizar um compromisso seu que reconhecidamente assumiu na reunião de 14 de agosto não ser capaz de concretizar. Não nos surpreende essa confiança, baseada certamente nas abundantes provas que já demos aos abrantinos de que estamos preparados e somos capazes de fazer muito mais e melhor pelo nosso Conselho e região, assim nos seja concedida essa oportunidade. Mas não podemos deixar de achar bizarro o pedido, tendo em conta as inúmeras propostas e contributos que temos dado nestas reuniões de Câmara e noutros órgãos autárquicos, as quais não mereceram, todavia, qualquer interesse e acolhimento, com exceção daquelas de que se apropriaram sem o devido reconhecimento pela sua paternidade. Mas é também esta a nossa missão, contribuir sem interesses individuais para o desenvolvimento dos interesses coletivos. Mas como a bizarria se repete, precisamente no mesmo mês de agosto, em que no ano passado fomos intempestivamente convidados a, no curtíssimo prazo de 10 dias, apresentar propostas, todas elas posteriormente rejeitadas, recorde-se, para o orçamento e as grandes opções do plano de 2023, somos levados a crer que a ideia de solicitar ao movimento Alternativa Com que se encarregue da candidatura do Rio Tejo a Património Unesco da Humanidade não passa de mais um fait-divers com o que o seu Presidente se entretém na sua estival Silly Season. Se não vejamos, ao contrário do que o seu Presidente deu a entender na reunião de Câmara de 9 de dezembro de 2020, a ideia de se avançar com uma candidatura do Rio Tejo a Património Unesco da Humanidade é tudo menos original, uma vez que ela já tinha sido publicamente assumida e divulgada em setembro de 2008 pelas associações Amigos do Tejo de Portugal e Tajo Sostenible de Espanha, as quais criaram em 2009, especificamente para esse fim, a Associação Tajos Universais. Já nessa altura se tinha a noção de que um processo destes poderia levar 4 ou 5 anos a concretizar-se. Em 2016, em Espanha, a Plataforma para a Defesa do Tejo voltou ao assunto, pedindo até a intervenção dos eurodeputados responsáveis pelo ambiente, e em 2018, o partido CDS-PP propôs que o estuário do Tejo fosse candidato a Património Mundial da Unesco. Desconhece que dificuldades enfrentaram e que resultados obtiveram essas iniciativas e diligências, suspeitamos que nenhuns, mas mandaria ao bom senso que todas essas entidades fossem previamente contactadas antes de se assumir tão sério compromisso, como se não tivesse havido ontem e todos os amanhãs brilhassem. De facto, em reunião de Câmara de 9 de dezembro de 2020, o Sr. Presidente afirmou que, com entusiasmo e acutilância, chegou à altura de alguém dar o pontapé de saída e eu disponibilizei-me para liderar ou ajudar nesta forte possibilidade, lançando para o mundo a oportunidade. Levarei este assunto à reunião da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e julgo que é matéria que a Comunidade Intermunicipal irá olhar com toda a atenção para iniciarmos um conjunto de ações, tendo em vista essa forte possibilidade. E acrescentou que este é um compromisso que tenho com a comunidade. Não vou largar este propósito, tal como Abrantes e seguramente o Médio Tejo. Esta é uma ideia que já estava nos meus planos há algum tempo, mas com boa vontade e empenho nós vamos conseguir, invocando as ligações a várias instituições e organizações com que se relacionou enquanto foi vereador pelo Ploro do Ambiente.
Em fevereiro de 2021, o Sr. Presidente anunciava então, com o tal entusiasmo que referiu, que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo já estava a desenvolver procedimentos nesse sentido. Sr. Presidente, quer esteja o senhor a liderar esta candidatura com entusiasmo e acutilância, quer a tenha entregado à Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, da qual é Vice-Presidente e provável futuro Presidente, qual o sentido e a oportunidade de pedir agora ao movimento Alternativa Com que se encarregue deste extraordinário dossiê? Depois, estando o mundo a aguardar com tamanha ansiedade por esta incrível e singular oportunidade, e tendo o Sr. Presidente tanta experiência, boa vontade e esmerado empenho, por que passá-la a outros que, para si, não riscam nada no panorama autárquico interno? Sr. Presidente, permita-nos um último conselho. Tal como prometeu, e nós estamos totalmente de acordo, desejando-lhe até boa sorte, não largue este seu propósito de tornar o Rio Tejo património unesco da humanidade e mostre aos abrantinos que é capaz de cumprir aquilo que promete. Deixe-me agora mudar para um tema que pode ter um impacto positivo no poder de compra dos abrantinos. Segundo a imprensa, o material escolar custa este ano às famílias com filhos a estudar mais 14,2% do que em 2022 e mais 33% do que em 2021. Sendo os manuais escolares obrigatórios gratuitos, mas não os livros de exercícios e de fichas, os quais pesam significativamente na bolsa das famílias, deixamos a pergunta, que deve ser entendida como sugestão, se já foi ponderada a possibilidade de estes livros de exercícios e de fichas serem gratuitos ou, pelo menos, comparticipados pelo município. Dando sequência ao tema que já abordámos na última reunião, volto à realidade do Tagus Valley e seu Tecnopolo, para esclarecer mais algumas dúvidas que não tive a possibilidade de colocar na última reunião de Câmara. O InnovPoint, Centro de Inovação e Desenvolvimento de Empresas da Tagus Valley, é uma incubadora ou um centro de escritórios ou de negócios? Quantas empresas instaladas no Tagus Valley já ultrapassaram o limite máximo de permanência de 6 anos? Por que razão as empresas instaladas em regime de residência não têm limite de permanência? Foram exigidas cauções a todas as empresas a quando da celebração dos respectivos contratos? Foram faturados juros de mora a todas as empresas com dívidas à Tagus Valley? Quando olhamos para as empresas instaladas no Tagus Valley, vemos algumas criadas há poucos anos e com sede no Tecnopolo, aparentando ser de base tecnológica e ter projetos inovadores e diferenciadores, mas também vemos empresas e projetos mais antigos que de tecnológico, inovador e diferenciador pouco ou nada parecem ter. Pode o Sr. Presidente garantir que todas as empresas e projetos instalados no Tagus Valley cumprem rigorosamente os critérios previstos nos respectivos estatutos e regulamentos e que as empresas e projetos rejeitados não cumpriam esses mesmos critérios? Agora, sobre o Parque Industrial de Abrantes, voltamos nesta reunião a perguntar ao Sr. Presidente se considera útil que o Parque Industrial de Abrantes faça parte da Associação Portuguesa de Parques Empresariais, se já foi obtido o Estatuto de Zona Empresarial Responsável para o Parque Industrial de Abrantes, zonas de Alfarrede, Pega e Termagal, e como está a decorrer o procedimento especial via verde do investimento estruturante. Esclareço o Sr. Presidente que estes dois últimos compromissos constam na informação sobre a atividade municipal e que, por zona empresarial responsável, conceito que o Sr. Presidente alegou desconhecimento na última reunião de Câmara e que faz parte destes relatórios desde 2014, se entende aquela que está dotada de infraestruturas licenciadas que permitem a localização simplificada, célere e menos onerosa de indústrias, podendo dispensar, por exemplo, a avaliação do impacto ambiental a estabelecimentos que pretendam instalar-se nessa zona. Voltamos agora, ou hoje, a um assunto que aqui já abordámos, porque continuamos a receber mensagens de insatisfação de muitos cidadãos relativamente ao horário de ligação da iluminação pública, nomeadamente ao facto de as luzes apagarem demasiado cedo ao amanhecer, meia hora, alegadamente meia hora antes do nascer do sol, comprometendo a segurança de habitantes e transeuntes. Já tínhamos reportado aqui este problema na reunião de Câmara de 2 de novembro de 2022, pelo que gostaríamos de saber o que foi feito ou o que se pretende fazer para regularizar esta situação. Voltando ao compromisso de dar voz aos cidadãos, voltámos a ser contactados pelo cidadão Jorge Almeida por causa da conduta de água que se situa entre São Miguel e Termagal e, como referi na reunião do dia 30 de maio deste ano, de acordo com este cidadão, esta conduta situa-se num terreno do qual é proprietário e as conversas, negociações entre ele e os SEMA já se arrastam desde 2017. Lamentavelmente, ao fim de todo este tempo, este processo continua sem decisão por manifesta falta de boa vontade de quem tem a faculdade para encontrar a solução. E por falar em dar voz aos cidadãos,
Pode o Sr. Presidente esclarecer qual a razão de não responder aos mails dos munícipes, quando esses munícipes não estão alinhados com a maioria que o senhor lidera? Sr. Presidente, quanto tempo tem? 2 minutos? Então, para terminar a minha intervenção, voltamos a pedir esclarecimentos sobre a execução do programa eleitoral da maioria do PS, na ausência de um programa do Executivo e de um plano estratégico municipal. Assim, gostaríamos de saber em que fase de execução estão estas 10 promessas feitas pelo PS no domínio que designaram por mais oportunidades para todos e da gestão inteligente e sustentável do território. A saber, a construção de uma nova casa mortuária em Abrantes, a reabilitação do Lar dos Combatentes em Tramarral, um dos projetos vencedores do orçamento participativo ainda por realizar, a requalificação da Casa do Povo de Mouriscas, a pavimentação com construção de ciclovia, o troço entre a Rotunda de São Lourenço e o Alto da Chainça, o alargamento da oferta da Universidade da Terceira Idade, a continuação da valorização do desporto escolar, a criação e ampliação do número de equipamentos públicos para a promoção da atividade física, designadamente mesas exteriores de ténis de mesa, o relançamento da tradição do desporto motorizado em Abrantes. O Sr. Presidente está-se a rir, mas são propostas suas que estão no seu programa. A finalização e implementação do estudo de viabilidade económica e ambiental para a instalação de sistema de drenagem e tratamento de águas residuais nos locais servidos por fossas sépticas e, por último, a implementação de unidades locais de proteção civil nas freguesias. Muito obrigado. Obrigado.